Tá? Tá aqui, tá mais perto, ele está mais perto de você do que essa pessoa que está do seu lado. Então fala com ele aí. Conversa um pouquinho com ele sobre a sua vida, seu coração, sobre o seu interior. Ah, é, as crianças. Não, pode ficar orando, fica orando. Fica orando, eu esqueci das crianças hoje. Fica orando aí. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Manifesta o seu amor no nosso meio, sua palavra. Como nós precisamos, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como nós queremos desfrutar de suas palavras. O salmista diz que sua palavra é pura, por isso ele a ama. Nós amamos a sua palavra porque ela é a libertação do nosso coração. Ela é a libertação da nossa mente, ela é a segurança dos nossos pés, ela é o destino da nossa vida, sim. Ela é o aconselhamento que nos traz a uma família saudável. Então, Pai, em nome de Jesus, o que nós queremos é ouvir Tua palavra, entender Tua palavra, praticar a Tua palavra, é isso que nós queremos. Então não deixe os nossos ouvidos e corações dispersos, não nos deixe pensar que já sabemos tudo nessa manhã, mas constrói algo novo sobre as nossas vidas. A Tua palavra nos garante que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Se nós estamos vivos é porque o Senhor ainda não terminou essa boa obra. Então mostra para nós essa manhã que tem coisas no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, que o Senhor ainda quer mexer. E que a gente seja submisso, humilde, que a gente seja, ó Deus, obediente àquilo que o Senhor tem para nós. Que toda resistência, que todo achismo, que toda altivez, todo orgulho caia por terra. E que o Senhor tenha prioridade em nos ensinar, que o Senhor tenha prioridade em falar aos nossos corações, falar à nossa mente, para que a gente chegue a um lugar que o Senhor quer que nós desejamos. Assim nós oramos, em nome do Cristo que vive. Amém. Cadê nossas crianças? Pode ir para... Atrapalhei, vai direto para lá, tá bom? Pastor atrapalhou tudo que eu esqueci de vocês, mas eu amo vocês, tá? Saiba disso, eu amo tanto vocês que eu quero ter mais 3 filhos para ajudar vocês na escolinha. O Silvio, vem dar um cheirinho no pastor, vem dar um cheirinho em mim, vem minha princesa, vem dar um cheirinho no pastor. Igual a mãe dela, toda espivitadinha. Você me ama. Cadê meu beijinho? Te amo também. Pode deixar. Ela vai para a escolinha? Ela quer a uva? Dá uma do Senhor e os filhos desfrutam. Toma aí, 2 uvinhas. Aqui a outra. 3 segundos, tá? Não pegou micróbio nenhum. Tudo certo. Aleluia! Abre o seu... Oh, Cristo. Deixa eu ser sério, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, queridos. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao 6. Aleluia. 2 Coríntios... estamos sem projetor, então vai ter que ser aqui mesmo, tá, hoje. 2 Coríntios 10, do 1 ao 6. Quem lembra sobre o que nós estamos falando esse mês? Quem lembra? Libertação. Estamos falando sobre libertação. Então, você conhecer algum irmãozinho na rua que fala assim, que dia que é o culto de libertação? Lá fala assim, esse mês é todo culto. Hein? Todo culto é culto de libertação. Porque o que liberta o homem é a palavra de Deus. Então, todo culto decente tem palavra de Deus. Então, todo culto tem libertação. O problema dessa geração é que ela assimilou libertação a ser liberto de demônios. Ela não assimilou libertação a ser liberto de coisas que ainda escraviza ele ou ela. Então, geralmente, a gente olha para alguém e fala, ele precisa de libertação. Por quê? Porque tem um vício, porque tem um espírito, porque está entregue a alguma coisa. Mas libertação, na verdade, ao ver da Bíblia, é quando você começa a conhecer Deus e praticar o conhecimento que Deus traz. Então, libertação não é sai demônio. Libertação é a construção de Cristo no seu coração. Paulo diz assim aos Gálatas, quando ele está lá, ele escreve uma carta aos Gálatas e ele começa a ficar triste com a igreja de Galácia. Por quê? Porque eles eram libertos, mas eles não aproveitaram da liberdade que Cristo deu. Então eles voltaram a se tornar escravos. E não escravos de demônio, mas escravos de uma lei pela qual Deus tinha removido. Paulo fala assim, cara, será que de novo
eu vou ter que sentir dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado, até que Cristo esteja inteiramente em vocês. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Se você teve um filho e foi parto normal, você não sentiu por eles 2 dores de parto, você sentiu uma. Se você teve 2 filhos e aí os 2 foram de parto normal, você sentiu 2. Cada filho gera uma dor de parto. E aqui Paulo está ensinando para a igreja, será que novamente eu vou ter que sentir as dores pelas quais eu passei, para que vocês voltem a viver aquilo que eu já ensinei? Então Paulo está falando assim, cara, o problema de vocês não é demônio, o problema de vocês é a falta de entendimento do que é verdadeiramente uma libertação. Irmão, a libertação que Deus tem para a nossa vida é uma libertação de dentro para fora, não é uma libertação de fora para dentro. Deus não quer uma libertação geográfica, Deus quer uma libertação interior. Tem pessoas que é livre, são tão livres, que elas não percebem o quão escravos são. Porque elas pensam, eu sou maior de idade, se eu vou tomar qualquer decisão, eu não estou nem aí, eu faço o que eu quero. Estou na igreja, tá? Estou na igreja, ela não consulta Deus, não consulta pastor, não consulta liderança, não consulta o irmão maduro. Não, eu sou livre. Isso não é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quiser. Liberdade é você saber fazer o que Deus quer que seja feito. Então, quando a pessoa vem... Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei, claro, filho, vamos conversar. Não. Aí ele veio e falou assim, não, eu quero falar contigo, mas antes de eu falar contigo, eu quero dizer que Deus falou comigo. Aí eu falei, tá bom, mas fala. Ele, é isso, isso e isso. O que é que o senhor acha? Eu falei assim, eu acho que se Deus falou contigo, eu não tenho mais nada a dizer. Porque quando alguém vem dizendo que Deus falou com ele ou com ela, como é que tu vai ir contra Deus? Pastor, mas e se a pessoa discerniu errado? Ela teria que ter humildade para pedir conselho. Pastor, eu entendi isso aqui, será que é desse jeito mesmo? O senhor me explica biblicamente como é que funciona? Irmão, a Bíblia, ela tem libertação para um morador de rua e ela tem libertação para um cara que mora numa mansão. Ela tem libertação para um solteiro saber viver sem o mundo e ela tem libertação para um casado saber conduzir a sua família. A Bíblia tem libertação para todas as pessoas em todos os estágios da sua vida. Mas você já viu que a gente só fala de libertação quando o BO está pegando? É ou não é? Ah, fulano precisa de libertação. Fulano aí. Irmão, eu e você precisamos de libertação. Que dia? Agora. Agora, nós precisamos de libertação agora. É isso aí, nos liberta, Jesus. Mas qual a consciência nossa? Eu estou pregando, então não preciso de libertação. Quem mais precisa sou eu, ué. Porque como que eu vou pregar uma verdade para você que eu não conheci? Então, Cristo pregou libertação. Os versículos no Novo Testamento, que a gente vê falar de libertação e de um libertador, fala de verdade de uma pessoa. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. 36:8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação, esse mês nós queremos falar de um libertador que quer libertar o nosso interior, não aqui do lado de fora. Que quer mostrar o seu coração para o mundo e o mundo perceber que seu coração não é mais contaminado como já foi. Seu coração não é mais negro como já foi. Jesus fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. Por quê? Porque é possível a gente vir aqui dar uma expressão em adoração verbal maravilhosa. Mas é possível a gente estar aqui contaminado, odiando o irmão que está do lado, projetando o próximo pecado daqui a pouco. Tem gente que pode ser que vai sair daqui e vai cometer pecados absurdos. Mas ele estava aqui, fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Então Cristo não quer essa libertação de, sabe, o país é livre, nós somos um país laico, democrático, cada um... Não, irmão. A libertação que Cristo tem para a sua vida é algo dentro de você. Ele olhar para mim, para você, do lado de dentro e falar assim, olha, tem gente que pensa que você é escravo, mas você é livre. Porque tem gente que pensa que é livre, mas é o quê? Escravo. Então, a libertação... Irmão, por isso que a gente precisa, sabe, parar de se apaixonar por pessoas que têm dons. No sentido assim, sabe? O fulano é tão maravilhoso, por quê? Porque ele tem dom. Irmão, todo mundo na terra tem dom. Todo mundo, Deus não faz ninguém sem dar um dom. Você acha que quem deu aquela voz do Luan Santana? Você acha que foi o diabo? Vou dar a voz pro Luan Santana. Não, quem deu foi Deus.
Você acha que quem deu a voz do Tim Maia, quem deu a voz da Sandra de Sá, você acha que quem foi que deu, irmão? Quem criou o homem? Deus. Agora eles usavam o dom para a glória de Deus? Então tudo que eu não uso para a glória de Deus mostra o quão escravo eu sou. Porque Paulo diz sobre a natureza dele e o corpo. Ele diz o quê? 2 Coríntios, Gálatas 2:20, ele fala assim: a vida que levo no corpo, levo na fé do Filho de Deus. Porque a partir de agora Cristo vive em mim e não vivo mais eu. Então assim, você não vai sair do corpo. Você vai ficar no corpo, irmão. Você vai ficar no seu corpinho aí, nesse aí. Que é um monte de coisa errada. É nesse que você vai ficar. Deus não vai, sabe? Você agora vai virar um espírito, uma alma, ficar vagando pro juiz de fora aí, transladando. Não, é nesse corpo miserável aí, que nós vamos ficar. Só que esse corpo miserável, ele se submete a alguém. Ele pode se submeter a alguém poderoso para controlar todos os. Esse alguém é o libertador do meu e do seu coração. Esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Aquele que era, é e sempre será. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus, dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim: não se ofenda. Fala para ele, fala assim: não se ofenda. Mas você precisa de libertação. E fala outra coisa para ele, fala assim: se você se ofendeu, você precisa de mais do que você pensa. Aleluia! Glória a Jeová! 2 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 6 diz assim: além disso, eu, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou o quê? Humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que... Tá pelejando para funcionar aqui? Não, filho, peleja, porque eu tô sentindo saudade de você mandar um demônio embora aí, tá? Peleja aí, peleja aí. Pode ficar à vontade, tá me atrapalhando não, só tomei um susto. Verso 2, rogo-vos, pois, que quando estiver presente... Não, isso eu já falei. Não, é isso mesmo. Rogo-vos, pois, quando estiver presente, não seja obrigado de usar a confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos onde? Segundo a carne. Porque andando na carne, ou seja, ele fala assim, não tem como sair da carne, né? Mas é possível andar na carne e não guerrear segundo a carne. Porque andando na carne não guerreamos ou não militamos segundo a carne. Por quê? Porque nossas armas da milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Destruindo, olha as fortalezas, o que são, destruindo o quê? Conselhos e toda altivez, orgulho, soberba, que se levanta contra o quê? Conhecimento de Deus. Aí ele vai começar a falar, e levando cativo e escravo, todo entendimento à obediência de quem? De Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Diga aleluia. Então Paulo era um cara que ele era tão livre, mas tão livre, mas tão livre, que as pessoas pensavam que ele era escravo. Paulo era um cara tipo Jesus, fora da caixinha. Né? Existe em todas as igrejas, até na nossa, né? Tipo um padrão. Existem padrões. Não tem como fugir de alguns padrões. Chega de tudo que é tipo de igreja. Irmão, a coisa mais rara do mundo. Tem. Mas, por exemplo, quem aqui veio de outra igreja? Quem veio de outra igreja? Levante a mão. Quem veio de outra igreja? Quem já conheceu Jesus em outra igreja? Olha só. Tá vendo? Poucas pessoas conheceram Jesus aqui. Então, quando a gente vai para uma denominação, quando a gente se converte, a gente também está sujeito à doutrina daquele lugar, o ensino daquele lugar, o padrão daquele lugar, as crenças daquele lugar. Sim? Sim, normal, isso é normal, plenamente normal. Só que a gente precisa ter cuidado com
com essa libertação que nós vivemos e com esse ambiente dogmático, com esse ambiente litúrgico. Por quê? Porque Deus precisa de você aqui de um jeito. Presta atenção para você não entender errado, tá? Deus precisa de você aqui de um jeito, mas Deus precisa de você lá fora de outro. Entendeu? Aqui nós nos reunimos para pronunciar nossa fé, para adorarmos juntos, para aprendermos sobre o Senhor. Ponto. Mas quando você chega em outros ambientes, você vai precisar olhar e falar assim: Deus, o que o Senhor quer que eu seja aqui? Paulo diz assim: eu me fiz fraco para ganhar os fracos, sábio para ganhar os sábios, louco para ganhar os loucos. E o que ele está falando? Eu sou tão livre que eu sei entrar em lugares sem me contaminar com esses lugares. Isso é liberdade, tá? Você saber sentar com um morador de rua e não se tornar morador de rua. Você saber conversar com uma prostituta e não se tornar uma prostituta. Você saber conversar com um traficante e não querer virar traficante. Então, a gente precisa ter uma ideia. Aqui dentro, nós somos uma coisa, no sentido de a gente manifesta coisas. Unidade, comunhão, várias coisas. Mas lá fora a gente precisa impartir isso, levar isso. E o que a gente não sabe é isso. Às vezes a gente pega, estamos aqui dentro do quadradinho aqui e continua quadrado lá de fora. Então, irmão, é por isso que a gente às vezes não é bem aceito em lugares. Por quê? Porque a gente quer ser o religioso lá fora, mas não quer ser o cheio do Espírito Santo lá fora. Jesus, um dos motivos que fez Jesus ser crucificado, claro, tirando aqui dentro do contexto da soberania de Deus, ele desceu para isso, mas o que fez as pessoas odiarem ele era ele não caber dentro da caixinha, ele não ficar dentro do sistema, entendeu? Liberdade, ser livre não é viver dentro de um sistema. Liberdade é Deus poder contar contigo para afetar qualquer sistema. Isso é liberdade. Você chegar no hospital e Deus falar assim: eu quero contar com você aqui, se prepara, tá? Que eu vou colocar alguém aqui do seu lado para você ser de Deus na vida desse. Isso é ser livre, irmão. Isso é ser livre. Então Paulo não cabia dentro da caixinha religiosa, cultural, dentro daquilo que as pessoas esperavam que a igreja fosse. Então as pessoas começaram a olhar para Paulo, a forma que Paulo andava, o que Paulo pregava, a liberdade que ele tinha, as prisões que ele sofreu. Esse cara anda segundo a carne, irmão. Não dá ideia para ele não. Esse cara anda segundo a carne. Esse cara aí, ele fala que é de Deus, mas ele não é de Deus não. Por quê? Porque a gente padronizou. Quem que é alguém de Deus? Alguém que ora em língua muito, alguém que está engessado dentro de um terno, alguém que diz: Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Essas pessoas são de Deus. E não, irmão. Existe algo chamado multiforme graça do Senhor, que é a forma colorida de Deus tocar. É um Deus que não cabe dentro de uma coisa que eu gosto. Deus não cabe dentro daquilo que eu gosto. Deus é livre. Entendeu? Por mais que você goste de um dogma, uma doutrina, uma religião, por mais que você goste de uma movimentação, Deus não cabe aí dentro. Deus é mais do que isso. E Ele gostaria que você também fosse mais do que isso. Ele não quer que você seja uma mulher ou um homem da ICAV. Não, eu sou da ICAV, sou da igreja. Não, Ele quer que você seja dele, ao ponto que Ele possa contar com você em todos os lugares. Amém? Só que aí, Paulo começa a explicar. É para mim? Obrigado. Sabia que você ia trazer uma água para mim. Eu sabia que você não ia me deixar com sede. Vou esperar. Que isso? Então, Paulo, as pessoas começaram a olhar para ele e falar assim: carnal, anda segundo a carne. Aí ele vai justificar, ele vai defender. Ele fala assim: nós não andamos segundo a carne. A gente só não guerreia segundo a carne. A gente anda num corpo humano, irmãos. Para onde você for, quem vai contigo? Fala assim: minha carne. Ou tem alguém que aprendeu a andar aí, transladando aí? Tem alguém que está aqui em corpo e está lá no Japão em espírito? Bem, então a gente anda nesse corpo carnal. Aí ele fala assim: só que andando nesse corpo carnal, nós não militamos segundo a... Ele fala assim: eu estou em carne, mas as minhas armas não são carnais. As armas que eu uso, elas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para desfazer todo o conselho errado, para levar a mente de alguém que vivia do jeito que queria, agora a ser cativo a obedecer a Cristo. Irmão, sabe o que condenou literalmente o mundo
quando Deus destruiu o dilúvio, porque olha só, Noé trouxe mais de 100 anos de misericórdia. Sim ou não? Mais de 100 anos. Porque irmão, sabe o que denuncia os desobedientes? É o obediente. Como que você sabe que alguém é desobediente? Por causa dos obedientes. Por causa daqueles que praticam. Por causa daqueles que vivem segundo aquilo que Jesus escreveu. Então Paulo está lhe ensinando assim, fala assim, olha, o problema de vocês é que vocês falam que eu ando na carne, porque eu como porco, carne de porco. Vocês falam que eu ando na carne, por quê? Porque eu não me visto mais igual a vocês. Vocês falam que eu ando na carne, por quê? Porque eu faço propósito de rapar a cabeça. Vocês falam que eu ando na carne, por quê? Porque o meu evangelho é para pessoas que vocês não amam, os gentios. Então é fácil vocês falar que eu ando na carne. Eu quero ver, olhar para o meu interior e ver o que eu ensino. Quero ver, olhar para o meu interior e ver o que eu renuncio. Então Paulo está dizendo assim, o problema de vocês é que vocês pensam que ser livre é encaixar dentro da cultura de vocês. E ser livre é deixar que a cultura de Deus entre dentro de nós. Então tem gente que tem cara de crente, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, tem linguajar de crente, mas tem coração de mundo. E tem gente que tem cara de doidão, roupa de doidão, Bíblia de doidão, com as capas tudo doido, Bíblia no telefone, mas tem coração de crente. Então, o libertador das nossas almas, ele não veio libertar-nos geograficamente. Ele não veio, sabe, tirar você do bairro ruim que você mora. Não, ele quer você lá. Enquanto você está lá, ele quer você lá. Entendeu? Deus não quer tirar você e colocar você na Alphaville. Deus quer deixar você na Alfavela. Lá no São Benedito. Entendeu? Lá no Dom Bosco, lá no Sidão. Deus quer deixar você aí, irmão. Onde você mora. Por um tempo ele quer você aí. E aí você pensa, olha o pensamento humano. Quando a gente muda de casa, muda de bairro e vai para um bairro melhor, a gente fala assim, não, Deus me livrou de morar naquele bairro. Não, irmão. Jesus não quer libertar você de geografia, irmão. Jesus quer libertar esse coração que não entendeu até hoje o propósito. Entendeu? Todas as vezes que Deus coloca homens de Deus em geografias difíceis, Deus quer deixar aquela geografia melhor. E os homens de Deus querem fugir daquela geografia. Deus pegou homens de Deus e inseriu na Babilônia. Deus pegou homens de Deus e deixou pregando no cativeiro. Jeremias e Daniel, 2 homens de Deus. Um prisioneiro do rei na Babilônia. O outro pregando em Jerusalém caído, um lugar horrível. É mole. E os caras não ficam falando, me tira da Babilônia, me tira daqui. Não, eu quero uma palavra. Esse povo está escravo hoje, mas eu creio que a palavra de Deus vai libertar esse povo. Tem um tempo para eles viverem isso. O problema nosso é esse, irmão. A gente quer ser livre do fusquinha, quer ter o carrão, quer ser livre da casinha, quer ter uma casona, quer ser livre do bairro ruim, quer ir para o bairro melhor. Amém, irmão, nada disso é pecado. Nada disso é pecado, mas quando você sai de um lugar para ir para o outro, qual foi a marca que você deixou naquele lugar que você estava? Qual foi a marca? Quando você mudar de casa, quando você mudar de ambiente, quando Deus te levar para um lugar melhor, as pessoas que te conheciam vão sentir saudade ou ela vai assim, graças a Deus, Deus me livrou daquele crente. Tá amarrado. Que bom que ele saiu do bairro. Poxa, gente. Deus não quer libertar você geograficamente. Ele quer libertar você de você mesmo. Ele quer te dar armas espirituais. Ele quer pegar a sua mente e falar assim, quem disse que é assim? Ah, mas eu aprendi essa vida inteira, mas eu vou mostrar para você que não é assim. E você olhar e falar assim, tá bom, me mostre, eu vou obedecer. Irmão, me questionar, amém. Eu sou errante. Entendo as coisas erradas. Agora tem gente que questiona Deus aí com todo o carinho do mundo. Aí é burrice, irmão. Você questionar o Criador, questionar a palavra do Criador, questionar a vontade do Criador, é dar murro e ponta de faca. Você discordar de alguém, amém. Agora você discordar de Deus, burrice. Como que você vai discordar daquele que escreveu todos os seus dias? Como que você vai discordar daquele que sabe o que é melhor para você? Como que você vai discordar daquele que, quando o mal acontece na sua vida, o mal se torna bem? A maldição se torna bênção. O que era para a morte se torna para a vida. O que era dor se torna alegria. O choro se torna uma coisa boa. Ser último se torna uma coisa boa.
Então o problema dessa geração é isso, irmãos. Elas obedecem a Deus naquilo que favorecem elas. Você foi chamado para obedecer a Deus naquilo que favorece a Deus. Nós não fomos chamados para ser beneficiados. Nós seremos, mas não fomos chamados para ser. Nós fomos chamados para ser obedientes. Ele diz no verso 6, olha, que a vossa obediência denuncia os desobedientes. Quando Deus olhou para Noé, Deus falou assim, cara, eu vou dar, por causa de você, vou dar mais de 100 anos para esse povo. Eu não sei se você já parou para pensar. Quem que já estudou? Já estudou. Quem é que na sala lá tinha aquele aluno lá que, filho da mãe, aprendia tudo, tirava as melhores nota, não tinha? E às vezes a turma inteira tirou uma nota ruim. E ele tirou uma nota boa. O professor às vezes ficava, poxa, queria dar uma segunda chance para essa turma. Mas o zelo de um impediu o outro de entrar. Às vezes o professor queria dar uma oportunidade para todo mundo, mas ele falou assim, não, eu não posso dar oportunidade para todo mundo. Por quê? Porque tem alguém provando aqui que era possível ir melhor na prova. Sempre vai ter alguém do nosso lado provando que é possível ser um cristão melhor. O problema é o quê? É que a gente pensa que tá bom. Virei pastor, tá bom. Já canto, tá bom. Já dou dízimo, tá bom. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você entender que não tá bom. Se tivesse bom, Deus te levava. Tá? Tá aqui ainda na terra? Aqui tá aqui, balança a mãozinha assim. Balança. Tá aqui, não tá? Não tá do jeito que ele queria. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então sabe quando que Deus vai tomar você para ele? Quando você andar com ele. Sabe por que você está aqui ainda? Porque você está andando com você, irmão. Está andando demais com você. Deus só precisa ter, né, se você morre agora, dá B.O. Então assim, né? Vou colocar pessoas do seu lado, obediente. Vou colocar pessoas com armas espirituais e não carnais. Sabe por que a partir do verso 6, os discípulos, depois de Jesus ser ressuscitado, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, e aí, quando vai ser que o Senhor vai destruir o império de Roma? Quando vai ser que Roma vai ser destituída de Israel? Quando vai ser que o Senhor vai sentar num trono físico aqui na terra? Quando vai ser que a gente vai poder implantar nossa cultura novamente? Quando a gente vai parar de bater continência para Roma? Jesus olha e fala assim, ó, não te cabe saber o tempo, a estação, a época que o Pai vai fazer isso pelo próprio poder. Eles queriam uma libertação geográfica. Aí Deus fala assim, não quero que vocês sejam livres geograficamente. Não. Vocês vão ficar aqui, vão receber o meu Espírito Santo e vocês vão ser testemunha. Vão morrer por causa de mim. Enquanto tem gente esperando o Brasil, põe um governo que vai melhorar o Brasil. Deus quer uma igreja que governe o Brasil. E aí, quando eu falo de uma igreja que governe o Brasil, é alguém que vai olhar como Jesus olha, vai amar como Jesus ama, vai julgar como Jesus julga. Alguém que vai saber lidar com todas as demandas educacionais, na questão econômica, na questão de segurança. Alguém que vai tratar todas as pessoas do mesmo jeito. Alguém que não vai se vender, porque na igreja tem um cara que tem um dízimo de 5 mil, trata ele melhor. Não, trate ele igual a todo mundo. Na igreja chegou uma pessoa problemática, afasta nada, traz ele para a mesa. Libertos sabem lidar com todas as questões. Homens livres sabem lidar com todas as pessoas. Jesus sabia conversar com Pilatos e sabia conversar com Zaqueu. Jesus sabia entrar em casa de que ninguém entraria e sabia entrar na casa de que todo mundo entraria. E na casa que ninguém queria entrar, ele traz salvação. E na casa que todos queriam entrar, ele questiona, por que vocês não entenderam quem eu sou? Não houve beijo, não houve óleo, não houve lavar de pés. Porque às vezes a gente percebe o libertador numa casa que não presta, mas às vezes a gente não percebe o libertador em alguém que carrega o Espírito Santo. Prepararam um ambiente e falaram, Jesus entra, não reconheceram quem ele era. Da mesma forma como a gente faz às vezes. Ele mora onde, gente? O Espírito Santo mora onde? E qual foi a última vez que tu tomou a consulta dele para fazer alguma coisa que você quer? Pastor, mas eu penso, irmão, se Deus confiasse naquilo que você pensa, ele não entrava na sua vida. Há caminhos que ao homem parecem o quê? Ser caminhos de paz, mas o final,
Caminho de morte. Caminho de morte. Se a gente pudesse chegar na eternidade sem Jesus, Jesus não viria. Confia. O libertador é o único que é o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode te levar ao Pai, porque ele veio do Pai. É o único que pode te ensinar as coisas corretas, porque ele é a palavra de vida. Ele é a palavra de salvação. Então, Jesus quer libertar o seu coração. Ele quer libertar o nosso coração de dores, coração de pessoas. Ele quer libertar o nosso coração de nós mesmos. Ele quer libertar o nosso coração de sentimentos. Ele quer nos libertar, mas tem hora que a gente ama o que somos. Lembra que eu falei aqui, irmão? Tem gente que já acostumou tanto a ser escravo, a ser um prisioneiro do Ceresp. Eu falo no Ceresp, prisão física agora. Que se ele sair hoje, se cantar um alvará para ele hoje, essa semana, isso é provado cientificamente. Cientificamente é provado. Que a pessoa já criou tanto um ambiente de ser prisioneiro, que se ele sair, ele rouba ou assassina ou comete algum crime para voltar. Não é por uma necessidade mais ou por uma circunstância, ou porque ele vai voltar. Por quê? Porque 1 Pedro 2,19, abre aí. 1 Pedro 2,19, vamos lá. Segunda Pedro 2,19, perdão. Acharam aí? Diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Preste atenção agora. Porque de quem alguém é vencido, do tal se também faz escravo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que te vence se torna o seu senhor. Te venceu, é o seu dono. Se a prostituição te vencer, é o seu dono. Se alguém te vencer, é o seu dono. Se o dinheiro te vencer, é o seu dono. Se o celular te vencer, é o seu dono. Se tudo aquilo que vence você se torna o seu senhor. E aí, sabe o que eu acho lindo? É que o contexto aqui de 2 Pedro 2 é falando sobre os falsos mestres, os falsos pastores. E aí fala assim que os caras estão ensinando uma liberdade, prometendo para eles uma liberdade, sendo eles mesmos escravos, sendo eles mesmos corruptos, sendo eles mesmos pessoas que não entenderam a liberdade. Então preste atenção. É possível pregar uma libertação que não se vive. Está falando de falso mestre, alguém que está lá ensinando um monte, não, seja livre, isso e aquilo. Aí ele vai, irmãos, vamos lá. Olha que coisa louca é isso aqui. Qualquer coisa que te vence se torna o seu senhor. Qualquer coisa, irmão. Se a religiosidade te vencer, vira o seu dono. Você não consegue acreditar que nenhuma igreja mais é de Deus, só a sua. Você não consegue acreditar que ninguém mais é de Deus, só você. Tudo aquilo que vence o homem se torna escravo. Usando situações simples. Se alguém pegar o seu celular quebrar hoje, quebrou. Alguns de vocês não conseguiriam ficar amanhã sem telefone. Ia se virar, pegar um cartão emprestado, anunciar umas roupas no OLX para vender. Não posso, porque ninguém vive sem celular. Quem disse isso? Quantos anos existe o celular? Uns 20? Por aí, né? Eu lembro quando eu vim da Bahia, é mais ou menos uns 20 anos que tem celular. E as pessoas que vieram antes da existência do celular, elas viveram? Sim ou não? Você não vive é sem Jesus, irmãos. É sem Ele que você não vive. É por isso que por vezes ele cria ambiente para renuncie. Se teste. Se teste, irmãos. A gente acorda, a primeira coisa que a gente fazia antes não era orar, era lavar o rosto. A primeira coisa que a gente faz antes deixa eu ver quem me mandou mensagem. Deixa eu olhar o WhatsApp. Se testa. Se testa para você ver o nível de escravidão que você vive. Se testa. Como, pastor, que eu vou me testar? Se você ama, vê série. Não pare de ver, mas se teste e fala, vou ficar uma semana sem ver. Vou mostrar que isso não me governa. Se teste, se prove.
Ah, cara, eu não aguento, no culto eu fico aqui assanhado, doido para ver quem me mandou mensagem. Se teste, não olha, cara. É culto, prestação de culto ao Senhor. Não olha o telefone. Se teste. Ah, não aguento ficar sem conversar com Cicrana, com Beltrana. Não manda mensagem para esse infeliz, nem para esse infeliz. Se teste. Se teste. Deixa Deus mostrar que Ele é o melhor Senhor que existe. O melhor por quê? Porque Ele não escraviza você. Ele liberta você de tudo e de todos. E quando você é livre de tudo e de todos, você consegue servir a todos. Por que tem gente que escolhe a quem servir? Porque é escravo daquilo que alguém faz. Tem gente que só faz na reciprocidade. Faz para mim que eu faço para você. Me dá que eu te dou. Fala bem de mim que eu falo bem de você. Não, irmão. Homens livres como o nosso Senhor estão numa cruz, sendo apedrejado, né, sendo crucificado, sendo xingado por quem? Por quem Ele libertou geograficamente. Irmão, tinha mudo que Jesus curou, que estava lá assim, ó, crucifica. Tinha cego que Jesus fez enxergar, que estava lá, ó, olhando para ele, crucifique. E ele olhando, falando, lá, não enxergava. Eu coloquei para enxergar, olha lá, nem falava, agora está gritando crucifica. Olha lá, o outro nem andava, é doido, nem andava. Veio até aqui andando. Você percebeu que é possível Cristo fazer algo na sua vida e você continuar preso? Levando ele ao vitupério, levando ele à vergonha, colocando ele novamente numa cruz. Por quê? Porque você pensa que a liberdade que ele queria te dar era essa, geográfica. E aí você continua envergonhando o nome dele do lado de dentro. Imagina, irmão, se a gente parar de servir a Deus hoje, Ele fez milagre na nossa vida? Sim ou não? Fez maravilha na nossa vida? Sim ou não? Lógico que fez, mas isso significa que a gente está fazendo o que Ele quer? Não significa. Aquilo que vence o homem se torna senhor do homem. Então a gente é possível estar aqui, ó, e estar sendo vencido por alguma coisa, vencido por alguém. Irmão, eu sou casado, tenho minha esposa, tenho minha família. E eu falo para eles, eu ensino para eles, eu falo, cara, você não é minha dona. Eu te devo toda a honra do mundo. Como eu não sou seu dono, eu te devo toda a honra do mundo. Nós não somos donos do Nicolas. Nós devemos ensiná-lo, mas não somos donos. Irmãos, preste atenção, nós não sabemos ser dono de nada, tá? Experimenta ser dono de alguma coisa para ver se não vai dar errado. Nós não sabemos ser dono de nada. Por isso que esses relacionamentos abusivos, o pastor que se sente dono da ovelha. Ah, eu sou seu dono. Não sou seu dono. Não é você que é meu, é ao contrário, é eu que sou seu. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para... E se o pastor for inteligente, ele vai ensinar o correto à igreja, e se a igreja receber, a igreja cuida do pastor. Não porque o pastor é o dono dela, mas porque ela entende a honra que ela deve ao pastor. Qual é o problema, irmão? Irmão, olha, alguém aqui já viu eu brigar por alguém visitar uma outra igreja? Não. Na verdade, tem vezes que eu gosto. Porque eu estou ensinando aqui, um ano não aprende. Ele vai para outro lugar e Deus usa o pastor lá e ele aprende. Que bom. Eu não brigo. Agora, pensa. O fato de eu não brigar porque alguém visita outra igreja, até gosto, acho que é louvável. Quando você vai, né, às vezes um amigo seu se converte em outra denominação, te convida para ir lá. Aí tu fala, não, eu não posso, porque culto de domingo eu tenho que estar na ICAVE. Vai lá, irmão, com seu amigo celebrar a conversão dele. Vai lá. Agora, se você é alguém maduro, inteligente, se você é alguém que aprendeu, você vai vir aqui e falar, seu pastor, tô querendo ir em tal igreja, posso ir lá? Se você tem um pastor saudável, o que ele vai fazer? Sim, ué. Luciano vai pregar de vez em quando, irmão. Pregar o evangelho. Ele sempre me liga, pastorzão. Aqui, fui convidado para pregar em tal igreja. Como é que tá? Vai lá, filho. Deixa Deus te usar. Vai chegar uma hora que Deus vai falar. Prova ele. Não deixa. E aí, a resposta que ele vai me dar no não é o que significa se ele de fato é livre ou não. Entendeu? A gente não está aqui para impedir as pessoas de fluir, de desenvolver. Mas Deus sempre vai testar a nossa liberdade. Ele chega para o jovem rico, o jovem rico chega para ele e fala, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos, cara. Ele cumpria todos os mandamentos? Cumpria todos os mandamentos. Mas faltava o quê? Ele vender tudo, dar aos pobres e seguir. Ele fica triste. Era escravo de quê? Ele era escravo de quê, igreja?
do dinheiro. Como que eu sei que eu não sou escravo do dinheiro, irmão? Como que eu sei? Não, é porque eu pego aqui, eu tenho minha administração, eu pago meu aluguel, eu não devo para ninguém, eu tenho minha economia aqui, eu troco de carro, eu estou projetando comprar minha casa, e o meu nome está limpo. Isso é ser livre do dinheiro? Não. O que prova que eu sou livre do dinheiro? Generosidade. É isso que prova que você é livre. Ser fiel ao Senhor, dizimista. Jesus falou que na terra tem 2 senhores. Um é ele, o outro é o dinheiro. Então quando você dizima, você está dizendo assim: ei, dinheiro, não é você que me manda, é eu que mando em você. Quando faz gente, fulano está precisando de uma ajuda lá, ó, para pagar aluguel, para pagar luz, para pagar água. Você tem lá no seu Pix R$100, você não tira 5. Isso mostra o quão o dinheiro é o seu dono. Chega final do mês, você vai no mercado, Deus te abençoa, você fala assim: nossa, hoje eu vou comprar arroz cepé, feijão não sei o que, é picanha. Aí você vai, ó, só tudo do bom e do melhor. Vamos, não, meu dinheiro, eu preciso administrar. Esse mês deu o que o Lula falou, nós vamos comer picanha. Nós vamos comer picanha. Aí beleza, tá, tudo bonitinho. Aí você não conseguiu lembrar de ninguém que tem menos que você. E mostra o quanto você é escravo do dinheiro. Isso mostra. Irmão, começou seu mês, dinheirinho chegou, ó. Opa, deixa eu separar o do meu Senhor. Separar aqui o do meu Senhor. Deixa eu separar aqui para social. Deixa eu separar aqui. Deixa eu perguntar a Deus, quem na igreja está passando necessidade? Quem? E Deus mostra, tá, irmão? Deus mostra. Quantas vezes que eu pego uma oferta, já teve mês que eu quis dar uma oferta para alguém, Deus falou assim: não, esse mês não é essa pessoa que está precisando, vai naquela. E aí você dá a oferta assim para a pessoa e fala assim: ó, Deus mandou te dar. E aí quando a pessoa olha a quantidade de dinheiro, ela fala: pastor, é o que estava faltando para pagar o aluguel. Aí tá caindo, né? Acho que Deus quer que eu dê mais, né? Entrar num lugar diferente. Não ser governado, não ser escravo de ninguém, não ser escravo de coisas, não ser escravo de dinheiro. Nós precisamos, irmãos, chamar o verdadeiro libertador da nossa vida, irmão. Nós precisamos entrar num lugar diferente. Nós precisamos, reconhecer o libertador dos nossos corações. A gente precisa militar no outro ambiente. Essas armazinhas aí que os crentes usam hoje. Não, irmão, por que Deus é comigo? Olha o que eu tenho. Não, irmão, sabe como que você prova que Deus é contigo? Não é pelo que você tem. É pelo que Ele tem de você. Tem pessoas que Deus não pode parar o que elas estão fazendo. Porque o que elas estão fazendo é melhor do que o que Deus tem para elas. Se Deus virar agora para mim e falar assim: Miss Hevelis, deixa outra pessoa na igreja aí, vai para outro lugar. Será que eu iria? Ou eu sou escravo da ICAV? Será que eu iria? Se Deus falasse assim: ó, deixa a igreja na mão do Betão aí, da Sol, da turma aí, e agora você vai ficar 3 anos implantando o ICAV lá no Rio de Janeiro. Será que eu iria? Começar do zero, implantar uma igreja, ficar 3 anos no Rio de Janeiro, ou eu olhar e falar assim: ah, Deus, mas já tá tão legal, tem um povo lá, já tem diácono, já tem pastor auxiliar, tem ministério de louvor, tem dizimista na igreja, Deus. Deixa eu ficar aqui quietinho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, nesse tempo, presta atenção. O libertador nesse tempo não vai deixar você quieto. Eu vou falar de novo. Ele não vai deixar você quieto. O Senhor não nos deixará quieto. Nós vamos entrar em uma estação em que o Senhor vai falar tanto ao nosso coração, irmão, que a gente vai ter que ter uma opção. A qual? Ou eu pulo fora desse barco e assumo que eu sou um problema, e Deus me resgata por misericórdia através da boca de um peixe. Ou eu vou obedecer o meu libertador, vou pregar para quem Ele quer que eu pregue, vou amar quem Ele quer que eu ame, vou estar onde Ele quer que eu esteja. Homens livres não selecionam os lugares que vão. Homens livres vão nos lugares que Deus quer que ele esteja. Paulo, irmão, olha só. Você tem noção de que Paulo passava em algumas cidades que precisava do evangelho. Depois você lê Atos, do 13 ao 19, você vai ver muito isso. Você vê ali, ó, Paulo passando na Frígia, em alguns lugares, e o coração dele: vou pregar aqui, vou pregar aqui. E o Espírito Santo fala assim: não, passa direto. Não é aqui que eu quero que você pregue.
E aí ele ia para um lugar, chegava em Éfeso, o Espírito Santo, prega aí. Prega aí. Chegava em tal lugar, prega aí. Irmão, por que o Espírito Santo não deixava ele pregar em alguns lugares? Você está vendo, irmão? Liberdade não é fazer o que você gosta. Liberdade é obedecer o Deus que você serve. Se Deus nunca mudou um sermão seu, isso mostra o quanto você ama o conhecimento que você tem, mas não ama o discernimento que Deus dá. Quantas vezes, perdi as contas das vezes, Deus, estou com o sermão aqui prontinho, ó. Hoje eu coloquei até tema, tem aqui ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, tem até conclusão. E Deus fala assim, não é sobre isso que você vai falar hoje. Levando toda a mente cativa à obediência de Cristo, destruindo fortalezas da vossa mente. Irmão, como é que você anda com um Deus que não consegue mudar sua forma de pensar? Isso é libertação aonde? Você é livre aonde? Tem gente que até hoje, o que é família para você? Aí o cara fala, família para mim é quando um ama o outro. Onde está escrito isso, irmão? Não, para mim, todo tipo de amor é válido. Não, irmãos. Não, irmão. Família, para nós, é o que Deus estabeleceu como família. A gente gostando ou não. A gente tendo que respeitar o que o mundo está proporcionando ou não. Ontem me perguntaram assim, pastor, se um homossexual chegar na igreja, o que o senhor faz? Eu recebo. E para ele ficar lá, o que o senhor vai fazer? Eu falo assim, ele chegou, né? Tá aí. O homossexual tá aí na igreja. Chegou, glória a Deus. Tá aí. Se ele tá vindo nos cultos, e aqui ele não profana um lugar, ele não desrespeita, ele não fica andando de mão dada com um homem, ou com uma mulher, se ele for homem ou se ele for mulher. Se ele respeita o ambiente, tá aí ouvindo a palavra, deixa ele aí. Deixa ele aí. O Espírito Santo vai trabalhar, sim ou não? É quem trabalha é ele. Aí em algum momento ele vai ser confrontado. Sim? E aí, quando ele for confrontado, ele vai pedir um discipulado. Sim ou não? Porque quem cresce, quando é confrontado, não foge. Pede discipulado. Para entender melhor as coisas. Sim? Aí vai pedir um discipulado. Aí eu vou sentar com ele, ou com ela. Tá, beleza. Sentei com ele, eu sentei com ela. Pastor, eu ouvi o senhor falando isso lá e coisa e tal. Me explica isso aqui. Vamos lá, filho. Deixa eu te explicar. Olha, Jesus diz isso, isso e isso. Ponto. Ensinei para ele, troquei ideia e continuo amando ele. Continuo trazendo ele para perto. Sim ou não? Não é o que devemos fazer? Sim. Aí ele vai continuar aqui, irmão. E aí Deus vai continuar trabalhando no coração dele. Pastor, e se ele fizer alguma coisa que não pode fazer estando na igreja? Aí, ao invés dele me chamar para tirar dúvida, agora eu vou chamar ele para confrontá-lo novamente. Falar, filho, ó, vamos lá, vamos trocar uma ideia? Te recebi, não te julguei. A palavra que bate em Chico, bate em Francisco. A palavra que bate no homossexual, quando eu falo bate é no sentido de confrontar, é a palavra que confronta um pai de família, uma mãe de família, um cidadão comum, uma criança, um adulto. Entendeu? A palavra que prega contra a tentação de um homossexual querer alguém do mesmo sexo é o que prega para um pastor, para uma mulher ou para um homem não ter um relacionamento fora do dele. Sim ou não? Todos nós somos passivos de tentação. Todos nós temos as nossas tentações. Não existe tentação pior, tentação melhor. Se te escraviza, sai fora dessa tentação. Se te vencer, vai te escravizar. Então, a gente precisa criar um ambiente saudável para receber. Mas o ambiente da pessoa entender. É melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Eu não vou te amar cobrindo quem você é. Eu vou te amar mostrando quem você não deve ser. Qual é o problema dessa geração? Não, nós temos que amar, temos mesmo. Me diga o dia que Deus amou alguém e escondeu a verdade desse alguém que ele amou. A libertação não está no amor, querido. A libertação está na verdade. Vou falar de novo. A libertação não está no amor. A libertação está na verdade. O amor te atrai. A verdade te liberta. Entendeu? Nós somos atraídos por esse amor. O amor dele é irresistível. A gente não consegue dizer não para o amor dele. É uma graça irresistível. Porém, quando a gente chega, ele fala assim, onde abundou o pecado,
Superabundou a graça. Ah, então agora eu peco mais, para mais graça vier? De maneira nenhuma. Porque todo pecado que você cometia é porque você não conhecia o seu libertador. Agora ele trouxe uma graça abundante para que você não precise mais do pecado. Porque a graça te livra da lei do pecado. Você está entendendo, irmão? Então olha para o teu irmão e fala assim: Cristo vai pegar seu coração. Pastor, já pegou. Será? Será que pegou? Será que pegou todas as áreas aí do coraçãozinho? Se ele virar para você agora e falar assim, ó, pula fora desse barco que você entrou. Tu pularia ou tu falava assim: ai Deus, eu sei que não tá, fica aqui comigo. Irmãos, abra mão dos lugares que você gosta. Deus tem lugares melhores para você. Deus tem lugares. Sabe, eu quero terminar essa palavra indo para um texto. Abre sua Bíblia comigo aí. Atos 16. Atos 16, abre aí. A partir do verso 16. Ah, piscina de café. O que é bom? Falar igual o apóstolo Ulisses falou: a garrafa é boa, que o café tá quente ainda. Vamos lá, Atos 16, 16. Eu vou ler, não tem ali, né? Mas se você tiver com a Bíblia aí. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, baixa só um pouquinho, lindão. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Quando ela adivinhava, ela dava dinheiro para os outros. Olha quem era essa jovem. E aí preste atenção no que essa jovem fazia. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Olha só, irmão. Como é possível estar num ambiente de igreja? Como é possível o pastor não perceber? Alguém está aqui no altar chorando, derramado, e que Deus é bom, Miss Hebles é homem de Deus, Samantha é mulher de Deus. Era isso que essa menina fazia. E olha o que ela tinha. E ela fez isso por muitos dias, verso 18. E fez isso elas por muito dia. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Irmão, vamos lá. Vamos trazer para o contexto de culto. É possível alguém estar aqui e olhar para aquilo que a gente carrega e falar assim: cara, esse cara é de Deus. Esse cara aí, ó, é de Deus. Ele anuncia o caminho da salvação. Essa igreja aqui é de Deus. Eita, aleluia. Manto. Aí tá lá, a mulher elogiando Paulo. Qual era a condição daquela mulher que estava exaltando Paulo, que estava dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo? Qual era a condição dela? Ela tinha um espírito que escravizava ela. Ela era escrava de homens e escrava de espírito. E quando você é escravo de um espírito, escravo dos homens, você trabalha para os homens. Então ela tinha um espírito de adivinhação, o qual beneficiava ela e beneficiava os outros. Porque imagina, tu chega para os ricos e fala assim: cara, ó, faz isso aqui que vai dar certo. Adivinhava, ela tinha um espírito de adivinhação. E aí quando ela adivinhava, por exemplo, vamos supor que os caras queriam investir alguma coisa, o dinheiro deles. Ela: não, ó, a tendência da agora é comida, abre o restaurante. Eu estou sentindo aqui no espírito que é para tu abrir o restaurante. O cara abriu o restaurante, bombava. Então ela dava lucro aos senhores dela. Ela dava o quê? Lucro. Você já viu? Você já percebeu que às vezes as pessoas são escravas, mas só porque elas dão lucro a gente prefere elas escravas? Só porque elas dão lucro? E aí, o que me intriga aqui é que Paulo sempre foi um cara de muito discernimento. Mas, irmão, presta atenção. O fato do elogio estar vindo, o fato do reconhecimento estar acontecendo, não significa que alguém é livre. O diabo crê em Deus e treme, mas ele é escravo. Existem pessoas que creem em Deus e louvam, e cantam, e pregam, e vão na igreja 2, 3 vezes por semana e continua sendo escravo, que chega aqui: minha igreja é de Deus, meu pastor é de Deus, meus irmãos é de Deus. Só está faltando você ser de Deus.
talvez você está enxergando tudo corretamente. Paulo era de Deus? Ele pregava o caminho da salvação? Ele honrava o Deus Altíssimo? Sim. Isso veio da boca de quem? De alguém que era escravo. Alguém que era escravo. Não é possível você estar aqui, ó. A gente está aqui, ó. Igreja de Deus. Que glória, que louvor, que unção. E Deus olhar assim, filho, verdade. Você está numa igreja de Deus. Tem pastores de Deus. Tem irmãos de Deus. Só está faltando você ser meu. Só está faltando você ser livre de você. Aí sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que aquela mulher não caiu em si para ela ser liberta. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? Tem libertação, irmão, que você precisa, mas não enxerga. Sabe quem é que vai enxergar? Alguém que tem mais maturidade. Alguém que tem mais discernimento. Alguém que de repente foi caminhando contigo, achando que estava tudo bem contigo. De repente para e fala assim, opa, eu acho que eu deixei de ver realmente quem essa pessoa é, por causa daquilo que ela está fazendo, por causa daquilo que ela está falando, por causa daquilo que ela está dando para Deus. Já viu? Que a gente tem uma cultura no nosso meio como, não, fulano, ó, ele é dizimista, ó, ele ajuda, pastor, ó, ele isso, e às vezes ele é escravo, só que a gente fica cego para a escravidão dele por causa daquilo que ele faz. Quem está entendendo o que Jesus está falando nessa manhã? Então, querido, ó, deixa as pessoas libertarem você daquilo que você não enxerga. A pior coisa do mundo, quando não se entende, é crescer em conhecimento e diminuir em obediência. Sabe muito e obedece pouco. Um problema, irmão. Não, fulano lhe sabe todo o assunto bíblico. Domina qualquer área, qualquer esfera da teologia. Escatologia, salvação, demonologia, angiologia, trindade, sabe tudo. Aí você olha, pô, você sabe um monte de coisa aí, mas você não está obedecendo essas coisas. Você não está obedecendo, então você é o quê? Escravo. Aí Paulo vem, porque é isso que acontece. Preste atenção, Paulo vem e fala assim, espírito, sai dela. Na mesma hora saiu. E aí Paulo arruma salvação para a menina e arruma problema com quem dá, com quem ganhava dinheiro por causa da menina. Aí os caras ficam perturbados. O que isso me ensina? Que de vez em quando você vai ser usado para libertar pessoas, mas outras não vão gostar. Por quê? Porque tem gente que ama ver você escravo. Tem gente que está montado na sua escravidão. Porque ela dá lucro. Tá montadinho na sua escravidão. Oh, não, fica assim mesmo. Ih, fica dando ideia pro pastor. Não, pastor é doido. Fica dando ideia pro pastor, não. Fica dando ideia pra igreja, não. Vai lá, segue sua vida. Agora olha por que ele tá te apoiando nisso. Porque ele tá desfrutando daquilo que você faz. Tá usando você para a glória dele, não para a glória de Deus. Irmão, se sua maturidade tira a sua submissão, você não é maduro, você é imaturo. Sabe quem tem facilidade de obedecer? Quem já entendeu, irmão. Ensine para a criança e a criança vai ter dificuldade. Ensine para o adulto e o adulto vai ter praticidade. Se nos ensinamentos não existe praticidade, é porque tu é criança. Se Deus tem que ficar falando com você 30 vezes sobre um assunto, isso revela como você é criança nesse assunto. Porque se Deus virar em um assunto que tem o seu interesse e fala assim, ô filho, sai desse emprego que você ganha 1.000, vai para aquele que tu ganha 4.000, tu sairia, sim ou não? Ainda mais Deus falando. Mas e se Deus falar, sai do que tu ganha 4.000 e vai pro que tu ganha 1.000? Porque se tu continuar aqui, tu vai ficar perdido. Tu vai falar o quê? Não, mas aí não me beneficia. Aí eu não vou. Quem está entendendo o que Jesus está falando nessa manhã? Jesus quer pegar o seu coração para Ele. Quer te livrar de coisas, de pessoas, de pensamentos, de ensinos que você teve. Irmãos, eu já falei, tu pode ter tido uma vida maravilhosa, maravilhosa. Pode não ter nada de errado feito assim, dessas coisas mais horríveis, né? Vida de prostituição, droga, bebida, vício. Pode não ter tido nada disso. Quando tu chega em Deus, tu vai precisar ser uma nova criatura. Eu vou repetir para você. Não, porque tem gente que chega na igreja, irmão, ele tem aquele pensamento, né? Quando ele não tem uma vida regressa, detonada, igual nós tivemos, né? Muitos de nós, olha para trás, era tudo bagunçado. Aí o cara, às vezes, cresceu num berço evangélico, né, conhece Jesus desde criança, ou então não conheceu Jesus, mas não se misturou com as coisas erradas. Aí ele vem para a igreja.
Ele vem, ou tá na igreja, já cresceu, ele pensa, não, quem precisa de libertação é aquele cara lá que veio aqui todo drogado. Não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você não fez muita coisa errada, escandalizante, você precisa de mais libertação que os outros. Porque você precisa de uma libertação daquilo que é bom. Você não entendeu o que eu falei, não? Você precisa da libertação daquilo que é bom, mas impede você de reconhecer quem você é. Porque tem gente que pensa, não, vivi uma vida tranquila, cara. Quem precisa de libertação aqui? Não, você precisa, porque o céu, na eternidade, não vai morar pessoas que tiveram passado ruim ou passado bom, não. Na eternidade vai morar pessoas que se arrependeram do pecado, que entenderam quem era, que precisavam de um libertador, de um salvador. Então tu pode ter crescido em berço evangélico, irmão. Ó, tá ali, ó, na igreja a vida inteira. Se tu não entender que tu precisa de Jesus, eu falo pro meu menino de 12 anos, irmão, eu tenho um filho. Graças a Deus pela vida do Nicolas. Graças a Deus. Eu e a Samanta, a gente olha para ele e fala assim, rapaz, se fosse literalmente verdade, da gente colher tudo que planta, o Nicolas ia ser uma praga. Porque o que eu e a Samanta era, irmão, nós era detonado das ideias. Mas Deus deu uma criança assim, ó, para mostrar, não é sobre vocês merecerem. E aí eu ensino para ele, pergunta, eu já ensinei para ele natureza caída, já falei, tu não presta não, tá? Aí como é que é, pai? Eu falei, tu não presta não, viu? Vou te ensinar o que é natureza caída. Aí eu pego os pontos dele, quando a natureza caída se manifesta, e falo para ele, ó, isso aí não é de Deus, isso é você querendo dominar. Quando você dá esse migué aqui em mim para ganhar o dinheirinho, ó, isso aí, ó, não é de Deus não. Eu vou ensinando para ele. Aí eu falo para ele, eu falo assim, filho, Deus mora em você. Amém? Amém, pai. Deus mora em mim. Mas, ó, tu vai precisar batizar, tá? Uma hora. Pai, que dia que o senhor vai querer que eu batizo? Não sou eu que escolho. Uma hora o Senhor vai tocar no seu coração. Vai mostrar que você precisa de um salvador, de um libertador. Você vai precisar confessá-lo publicamente. Filho de crente não é crente, tá? Crente é quem crê em Jesus após arrependimento. Tá bom? Ah não, meu filho é crente. Ele pode ser crente no sentido de, graças a Deus, está aqui no nosso meio. Mas uma hora ele vai ficar adulto, ele vai precisar decidir. E se ele cresce se sentindo melhor do que os outros, que é isso, irmão? Meu menino vai pro colégio e eu falo para ele, assim, ó, você é uma criança igual às outras, cara. A diferença é que tu tá vivendo o princípio. Não se sinta superior, não negue amor a ninguém. Você é um cara livre, não fique escravo de ninguém, mas você vai precisar ter o seu processo de conversão. Irmãos, a Bíblia fala que não nasce o homem espiritual, e sim primeiro o homem carnal. Então todo mundo nasce primeiro na carne, depois no espírito. E a Bíblia fala que assim como carregamos a imagem do terreno, assim carregaremos também a imagem do celeste. Então primeiro a gente vem parecido com Adão da terra, o caído. Quando a gente encontra Jesus, a gente começa a ficar parecido com Adão do céu, o Salvador. Então a gente precisa olhar para a nossa natureza humana e falar assim, cara, com qual Adão que eu me pareço mais? O Adão Jesus ou o Adão Adão? Porque quem você é, revela com quem você se parece. Sim ou não? Sim ou não, gente? É óbvio. Irmão, uma vez eu vi um pastor falando e eu achei fantástico. O pastor falou assim, ó, e aqui eu vou encerrar minha mensagem. Ele virou e falou assim, ele tinha um pastor, o pastor dele é muito famoso no Brasil, e aí o filho desse pastor, a filha desse pastor caiu na bobeira de fazer uma brincadeira no colégio. Você sabe, né, irmão? Quando a gente é pobre, irrelevante, tem só 10 seguidores no Instagram, tu faz as coisas, não dá nada, não é? Mas quando tu é rico, relevante, famoso, tu respirou, tu viu a respiração de fulano, tá diferente. Então, o cara era famoso, dentro do contexto cristão, a filha dele caiu na bobeira de fazer uma brincadeira. Qual a brincadeira que a filha dele fez? Tava no colégio, fez um videozinho, aí deu uma bitoquinha na amiga. As duas da igreja, deu uma bitoquinha na boca. Caiu na bobeira de fazer isso. Martirizar o cara. Detonar a vida do pastor. Que pastor é esse que não ensina? Martirizar a menina. Detonar a vida da menina. A menina veio, pediu perdão. Falou, não, foi só brincadeira, eu gosto de homem. Meu pai sabe, eu já tô orando para casar. E coisa tal, normal. Beleza. Aí, ótimo. Aí foram num pastor que era ovelha desse cara, que a filha teve essa situação.
Aí chegaram a igreja inteira falando, se desliga dele. Se desliga dele. Vai ficar andando com o cara que é a filha da bitoquinha. A igreja vai pensar o quê? O pessoal vai pensar o quê? O pessoal vai sair da igreja, não sei o quê. Aí ele foi orar a Deus, que a igreja inteira inflamou contra isso. Todo mundo, irmão, todo mundo odiando tudo aqui ali. E coisa e tal, detonando as pessoas, que ninguém nem orou por eles. E aí, beleza. Aí o pastor foi orar, ele contando a experiência dele, que ele orou durante o tempo, e Deus colocou algo no coração dele. Ele falou assim, filho, sabe qual é a diferença sua para ela? É que o dela está exposto, a sua não. Aí ele, como assim? Ele falou assim, chega para sua igreja, chega para a igreja hoje, e você vai falar assim para a igreja assim, ó, se o coração de todos aqui fossem exposto ali no telão da igreja, será que o que passaria? Ei, imagina aí, se de repente Deus pega agora aqui, tudo que meu coração é, tudo que o meu coração deseja, todos os meus defeitos, tudo aquilo que eu sou como pai, como homem, como marido, como pastor, tudo aqui, e começa a passar ali, aí aparecer seu nome assim, ó, Miss Hevelis. O Miss Hevelis é, e aí Deus ia falar isso. Será que eu ia ficar com vergonha? Porque, irmão, é fácil bater em pecado exposto. É ou não é? Difícil é combater o pecado oculto do seu coração. É fácil ficar olhando para a vida dos outros e falar, que vergonha, olha o que fez. Difícil é assumir no meio dos irmãos aquilo que você fez a noite passada. Não é mais difícil? O que você pensou, a videochamada que você fez, o nível de conversa que você teve. É ou não é? O quanto você falou de alguém essa semana, aquele dinheirinho que você roubou. É ou não é? Que ninguém sabe, só Yahvé. Só Yahvé que sabe. Então é muito fácil meter o pau no pecado exposto. Eu quero ver você chegar para Jesus e falar assim, Jesus, olha, se o meu coração passasse no telão, se o meu coração fosse pro Instagram, estaria pior do que o daquela menina que deu a bitoquinha. Foi o que o pastor falou para a igreja, que foi a mesma coisa que Jesus falou quando levaram até ele quem? A mulher adúltera. Aí Jesus, olha, nós pegamos ela no ato do adultério, até sem roupa, tá sem vergonha. E aí, o que tu vai fazer? Tava transando. Não, você já parou para pensar literalmente nesse texto? Os caras falaram assim, ó, ela foi pega onde? No ato do adultério. O que é o ato? A consumação. Tá acontecendo ali, ó. Então os caras deviam estar vigiando aquela mulher. Vigiando. Não, ela tá traindo o marido. Vambora. Vamos vigiar, ficar de bituca. No dia que pegaram, arrombaram a casa, pegaram ela com as roupas meio penduradas e foram até Jesus, ó, sem preocupação nenhuma com a mulher. Colocaram, agora eu quero ver o que tu vai falar. Moisés manda apedrejar, mas tu disse que é o cara. Resolve o problema para nós então, teólogo, mestre, Raboni. Ei, o que tu diz, Jesus? O que tu diz sobre essa mulher? Eu não digo nada. Deixa eu escrever umas coisas aqui. Ela era o quê? Aquela mulher era o quê? Prostituta. Ela tinha feito o quê? Adultério. Vamos conjecturar. A Bíblia fala que Jesus estava escrevendo na areia. Os caras chegou, botou a mulher. Jesus olhou. Adulto, tu vai fazer o quê? Ela é o quê, filho? Ela é adúltera. Então tá. Blasfêmia. Ladrão. Falso. Invejoso. E bambam. Eu creio que Jesus estava escrevendo na areia os pecados daqueles que trouxeram a mulher. Todas as vezes que tu for apresentar um pecado de alguém, Jesus vai apresentar o teu. Tá? Vai apresentar o teu. E aí, depois dos caras, imagina, irmão, você chega lá com alguém, pego no ato do adultério, mas tu é um ladrão, roubou do patrão ontem. Viu lá um negocinho do patrão, opa, essa semijóia aqui, hein? Vou descer lá com ela lá na ICAV. Botou a semijóia no bolso. E aí chega aqui com quem? Não, pastor, olha aqui por esse amigo meu aqui, pastor. Essa bebe, safado, tem vergonha, pastor. Aí Deus está assim, ó. Aí, beleza. Aí tu traz a pessoa, pede pro pastor orar, fala que ela precisa de libertação. Aí no dia o pastor prega sobre o quê? Sobre o ladrão. Aí tu olha e fala assim, mas tu não podia pregar sobre bebida? Meu irmão aqui que bebe. Aí Deus, não. Tu viu a bebida dele e esqueceu o roubo teu. Você viu o quanto que a gente precisa de libertação? Percebeu? Imagina se chegar lá, aqui ó, o adúltero, aqui ó, o invejoso. Aí Jesus vai falar, mas você é o quê? Você
É isso, né? Ele escreveu. Imagina um cara lendo. Irmão, porque você acha que aqueles caras inflamados, Luciano, do jeito que os caras foi, os caras iam soltar as pedras à toa, irmão. Tu acha que os caras iam soltar a pedra à toa? Só porque Jesus falou, quem não tem pecado, Jesus escreveu o pecado deles. Olhou pra cara deles e falou assim, ó, aqui o que tu é, aqui o que tu é, sem falar com ele aqui, ó. Aí os caras, tu tá escrevendo o que aí? Nossa, mas isso aí sou eu, hein? Como é que tu sabe? Hein? Os caras pensam, Jesus foi quebrando quem eles eram. Aí depois de escrever os pecados, Jesus olha e fala assim, vocês querem que eu julgue essa causa aqui? Então tá. Quem não tem pecado, que atire. Aí ele fala só isso. Primeiro. Aí os caras vão saindo. De qualquer maneira? Não. A Bíblia fala que dos mais velhos para os mais novos, eles vão saindo. O que isso ensina para mim e para você? Quanto mais idade eu tiver, mais pecado eu cometi. Irmão, mesmo na igreja, irmão, quem aqui erra depois de ter conhecido Jesus? Quem aqui tem a ciência que já errou mais do que seu filho? Por quê? Mas um dia seu filho pode estar repreendido, mas ele pode viver uma vida que ele te passe nos erros. Mas não tem como ser agora, porque ele é novo. Então, quanto mais idade você tiver, mais pecado você cometeu. Então Jesus olha e fala assim, se vocês não têm pecado, mas os caras olhou para a areia e falou assim, aquele é o meu. Aí o outro, aquele lá é o meu. O outro, aquele lá é o meu. Se vocês não têm pecado, que atire primeira pedra. Aí eles foram embora. Aí fica ele e a mulher. Aí ela fica lá esperando, né? Aí ele olha para a mulher olha para ele e fala assim, e aí? Aí ele, cadê os teus adversários? Cadê os teus inimigos? Cadê aqueles que pensam que são livres? Jesus, eles saíram fora. Ele, mas filha. Libertador não escraviza, libertador liberta. Vá e não peques mais. Irmão, Jesus concordou com a vida dela, mas Jesus poupou ela da consequência. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele pode te poupar da consequência, mas ele não vai concordar com o seu erro. Ele pode te poupar. A gente sabe que não é literalmente tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Se fosse literalmente, nós já estávamos no inferno. Entendeu? Nós já estávamos no inferno. Quer que eu te provo isso biblicamente? Quem fazia o que Davi fez da antiga aliança era digno de quê? Ser apedrejado. O que é que o Salmo diz? Que Deus transpassou o pecado de Davi por causa do arrependimento. Transpassar eu vou passar por cima da lei para poupar você. Se eu e você recebêssemos de tudo que nós tivéssemos plantado, alguns de nós deviam estar na prisão, no hospital, enfermos, sem família, sem mais nada, irmãos. Deus teve misericórdia de você. Deus teve misericórdia, sentiu o amor de você, sabe? Para quê? Para ver se o seu coração fica mais humilde e reconheça que você precisa de libertação. Ele está dando uma oportunidade para dizer, eu não sou um libertador geográfico, eu sou um libertador do seu interior. Eu quero libertar você de você mesmo. Eu quero tirar essas más intenções, eu quero tirar esses pecados, eu quero tirar esses pensamentos. Eu quero purificar o quê? Em sua volta eu quero purificar seu coração. Eu quero te trazer para uma mesa que você não merece. Eu quero que você entenda, você não merece. Mas eu te quero aqui, porque o amor de Deus nos constrange. Sabe o que é constrangimento? É você ficar tão agoniado com um bem que alguém te faz, que você retribui esse bem. Quem entendeu? Irmão, vamos lá, só pra gente descontrair, tomar Santa Ceia, que a gente tem que se arrepender. Quem é uma mulher aqui, ou um homem, que nunca ficou com um feinho, só porque era gente boa? Hein? Essa minha loira tá aí para provar, exatamente. Então assim, né? Tem mulher que é bonita. Samanta, casado com um cara mais ou menos. Então assim, aí você pensa assim, por quê? Porque de alguma forma, irmão, não é sobre ser belo ou sobre ser feio. É sobre você ser para alguém aquilo que a pessoa precisa, não aquilo que ela deseja. Jesus, ele é para nós aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós desejamos. Então, por ele ser para nós aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós desejamos, chega uma hora que a gente se dá um embate, fala, cara, como é que o senhor vem atrás de mim? O senhor tem problema? Eu fujo de ti, tu vem atrás de mim. Eu peco e tu me perdoa. Eu saio da igreja e tu manda alguém atrás de mim.
Quando alguém não vai, eu falo que a igreja não presta. Quando alguém vem, eu falo que a igreja é chata. E tu não desiste de mim. O que eu faço contigo? Aí tu vai tentando ficar longe dele. As coisas dão errado. Um monte de coisa dá errado. Aí tu olha e fala, por que Deus permitiu? Tanta coisa poderia ter... Irmão, quem aqui tem uma vida que sabe que tanta coisa poderia ter sido diferente? Cara, a gente olha para trás, tanto sofrimento causado por nós, causado por pessoas que estavam na nossa vida, causados pela igreja, e coisa que Deus poderia ter poupado, sim ou não? Ele poderia ter evitado, ele é soberano, mas ele não poupou, ele não evitou, sabe? Ele deixou a gente viver nossos tempinhos aí longe dele, do jeito que a gente queria, pensando que a gente era livre. Só que chega uma hora que ele vai falar assim, ó, tá com saudade do meu amor, não tá? Tá com saudade do meu amor. Ué, mas você procurou amor em outros lugares, não encontrou não? Você procurou libertação em outros lugares, não tá livre não, filho? Tô não, o que eu faço? Você vai me rejeitar? Não, vem, cara. Vem. Mas, vem. Quem fica lembrando do passado é diabo, eu te mostro o futuro. Vou falar de novo. Quem fica lembrando do teu passado é o diabo, Deus te mostra o teu futuro. Tá? Para te colocar no lugar de segurança. Ele te ama quando ninguém consegue te amar. Ele te valoriza quando ninguém consegue te valorizar. Ele te respeita quando ninguém consegue te respeitar. Ele te protege quando ninguém consegue te proteger. Ele é aquilo que as pessoas não conseguem ser, irmão. E aí tu chega uma hora e tu fala assim, beleza. Passou fulano pela minha vida, destruiu. Passou Beltrano, destruiu. Ah, fiz isso, destruiu. Agora, quando ele entra, não há destruição. Quando ele entra, há libertação. E é sobre isso que a gente quer finalizar essa manhã. E aí, irmão? Você quer ser livre geograficamente? Ou você quer ser livre interiormente? Deitar e poder dormir, acordar e poder sorrir, ir e vir para cumprir o propósito. Ser livre dessas fortalezas que estão na sua mente. Ser obediente à palavra, se sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Sabe, irmãos? Eu sou pastor da igreja e tem decisão que eu vou tomar, que eu sento com a ovelha da igreja e falo, cara, o que você acha disso? Sou pastor da casa, tá? Se eu fosse soberbo, não, o pastor vai perguntar para a ovelha o que ela acha. Irmão, a gente não sabe tudo. Tem gente que sabe mais do que nós. Tem gente que tem mais experiência do que nós. Tem gente que Deus deu para eles e o que não deu para nós. Levando todo pensamento cativo contra todo orgulho, altivez. Deixa eu dar um conselho para a igreja para a gente finalizar. Quando quiser fazer alguma coisa, primeiro, não põe Deus nisso sem Deus estar. Segundo, não chega para comunicar. Peça conselho. Peça orientação. Peça. Ah, o que o senhor acha disso? Irmão, o que você acha disso aqui? Peça. Não diminui você não. Protege você. Protege. Blinda seu coração. Fica sobre seus pés essa manhã. Fica aí sobre seus pés. Coloca a mão no seu coração. Seu coração não vai ser posto no telão. O nosso Deus não é um Deus de exposição, de trazer vergonha. Ele é um Deus que traz justiça. Ele cobre a vergonha com veste de justiça. O que é isso? Ele esconde o pecado? Não. Ele tira o pecado e te dá uma roupa nova. Então hoje, nós estamos no meio sobre libertação interior. O nosso libertador quer libertar nosso coração. Hoje, o que escraviza seu coração? É dinheiro? É uma pessoa? De que você é escravo? Hoje, o que tem roubado você do Senhor? É um celular? É um esporte? É um anseio? O seu coração, só Deus e você conhece. Claro que Deus conhece mais do que você. Então talvez você vai começar a pensar aí agora muito numa coisa que você acha bom. Porque você não percebeu, você é como Paulo diante daquela menina. Ele é de Deus, ele anuncia o caminho da salvação. Aí você talvez está aqui, não, eu sou de Deus, eu já batizei, eu oro em língua, eu prego, eu tenho família. E talvez Deus vai falar no seu coração, seja liberta. Sai dela, espírito, sai dele, espírito. Seja liberto lá de dentro. Talvez nós já temos, irmão, coração de crente, pregação de crente, linguagem, tudo de crente. Só está faltando um coração de crente. E Jesus está falando assim, ei filho, dai-me o teu coração. Dai-me. Ele sabe, irmão.
Tudo que você pensou de errado durante esse culto, Ele sabe. Ele sabe qualquer pensamento que você teve de errado durante esse culto. Ele sabe a sua programação para hoje, tá? Onde você vai passar, com quem você vai conversar, onde você vai dormir. Ele sabe, Ele está falando assim, ó. Ei, confia em mim, não faz isso não. Ei, deixa eu colocar um pensamento saudável aí. Ei, calma. Deixa eu trazer uma unção que vai despedaçar esse jugo, essa escravidão. Deixa eu colocar seu coração leve. Irmão, você pode daqui a pouco fazer o que você queria fazer. Mas isso mostra o quanto você é escravo. Agora, se você dizer não para aquilo que você ia fazer, isso começa a mostrar que Ele está começando a libertar seu coração. Está libertando seu interior. Agora que você está aí conversando com Ele sobre isso, começa a se arrepender, começa a pedir perdão para Ele. Fala, pô, Jesus, perdoa aí. Talvez eu era aqueles caras lá que leva o meu irmão diante de ti para mostrar o pecado dele. Só estava faltando eu vir para diante de ti falar do meu. Fala do teu pecado com ele, pede perdão. Falou, Jesus, perdoa porque eu sou essa mulher, esse homem, esse pai, esse funcionário, esse patrão, esse cidadão. Perdoa, Jesus. Perdoa aí. Perdoa porque eu julgo as pessoas, eu me sinto melhor do que as pessoas. Perdoa, Jesus. Perdoa porque eu sou soberbo, eu fico me achando com aquilo que o Senhor me deu e agora eu me acho. Perdoa aí. Perdoa porque eu sou escravo do dinheiro, Jesus. Eu junto, não dou nada a ninguém, não dou nada na igreja, não abençoo ninguém. Eu poderia, mas eu não faço, Jesus. Porque o dinheiro me manda. Pede perdão, vai, conversa. Perdoa, Jesus, porque eu fico olhando para o pai como meu pai foi, como minha mãe foi, e eu acho que eles não é digno do meu perdão. Eu quero meu pai longe, eu quero minha mãe longe, e eu quero o Senhor perto, mas eu quero eles longe. Não. Começa a falar com Ele do teu coração, vai. Pede perdão aí. Ô, Jesus, perdoa pelo marido que eu sou para minha esposa. Pela mulher que eu sou para meu marido. Eu tenho lá um homem trabalhador, um homem de Deus. Tem suas falhas, mas ele é um provedor. Ele tem melhorado e eu só tenho reclamado. Ai, marido, começa a agradecer pela sua esposa. Pode deixar, filho, deixa ela aí, não. Cuidado só para não subir e machucar. Então, assim, vai, começa a falar, ô Jesus, perdoa pela mãe que eu sou, pela filha que eu sou. Eu tive uma família maravilhosa e eu sou uma filha que traz desonra, desrespeito pai, desrespeito mãe. Me liberta desse coração aqui, me liberta desse coração. Ô Jesus, me perdoa porque eu faço parte de uma comunidade e tem pessoa na igreja que eu nem quero ver, Jesus. Tem pessoa na igreja que eu nem quero conversar. Tem pessoa na igreja que eu falo mal dele, mal dela direto. Me perdoa aí, Jesus. Me perdoa, eu vou mudar. Liberta meu coração desse sentimento. Liberta meu coração desse sentimento. Libera uma palavra sobre nós, Senhor. Porque talvez já sejamos como aquela mulher que fala que o Senhor é de Deus, que fala que os homens são de Deus, mas só está faltando a gente ser teu. Então liberta nosso interior. Vem, nosso libertador. Toca onde nenhum homem consegue tocar. Fala onde nenhum homem consegue falar. Desnuda a podridão do nosso coração. Vem, libertador do nosso interior. Vem, Espírito Santo, faz uma obra de dentro para fora. Nós estamos cansados das obras que são visíveis aos olhos humanos. Nós queremos que o Senhor faça uma obra que será visível aos olhos espirituais, aos olhos de quem vê como o Senhor vê, de quem enxerga como o Senhor enxerga, de quem pensa como o Senhor pensa, de quem ouve como o Senhor ouve. Que toda opressão, que toda escravidão, que todo senhor que estava sobre a sua vida, que todo jugo, que todo peso, que todo pensamento contrário ao do Senhor, que tudo aquilo que estava governando você, eu oro agora para que em nome de Jesus seja quebrado tudo aquilo que estava governando você. Você é livre para ser de Deus. Você é livre para ser de Jesus. Você é livre para ser guiado pelo Espírito Santo. Você é livre. Você é livre de você mesmo. Você é livre da tristeza. Você é livre da depressão. Você é livre de espíritos. Você é livre de pensamentos. Você é livre do ódio. Você é livre da vingança.
Sim, você é livre do sofrimento que te causaram. Você é livre das pessoas que te decepcionaram, das pessoas que te abandonaram. Você é livre. O Senhor pega você e diz: filho meu, filha minha, eu te amo. Vem ser meu. Vem desfrutar da liberdade que eu tenho para você. Você é livre da religiosidade. Você é livre da frustração da igreja passada. Você é livre da frustração da igreja presente. Você é livre dos meus erros com você. Sim, você é livre. O Senhor está libertando os nossos corações. Ei, Jesus, liberta-nos. Ei, Jesus. Eu passo a ser livre pra viver na sua vontade. Sim. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de. Declare isso bem forte. Reinas, o Espírito sobre a carne. é isso. E reinas o Espírito sobre a carne. Sim. E reinas o Espírito sobre a carne. E reinas. Dá um abraço em alguém aí, vai. Dá um abraço em alguém. Declare amor por essa pessoa. Fala assim, vai alguém, Yasmin, sai do seu lugar, dá um abraço em alguém, Yasmin, bora. Bora, Ariane, vamos dar um abraço no piso, Paulo. Dá um abraço em alguém, fala assim, você é livre. Eu amo que você é livre. Eu amo que você é livre, que você entendeu que nada mais escraviza você. Amém, Liliane? Amém? Você é livre, minha filha. Você é livre. Você é livre. O diabo não tem poder sobre a sua mente, sobre a sua vida. Ninguém tem. Só o Senhor. E dá um cheiro em alguém. Falou, ambiente gostoso de libertação. Isso que é culto de libertação. É isso que é culto de libertação. Não é mandar o demônio embora, não. É o Espírito vir reinar sobre nós. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Pode distribuir. Nós vamos ceiar agora, pincelando. Pode ficar de pé, eu já vou te abençoar. A gente vai ofertar, ceiar, ofertar e vamos embora. Mas só para você entender, né? Essa mesa não é para quem merece, tá? Se tu pensa que tu merece, é você que não deveria vir. Agora, se tu não quer vir porque tu peca, é você que deveria vir. Se eu penso que eu sou bonzão porque eu sou pastor e eu quero ir, eu deveria não ir. Se você pensa que você é ruim, não presta, que você tem pecado, é você que deveria vir. Essa não é uma mesa para quem merece, essa é uma mesa para quem precisa. Tá? Aqui não é, vamos expor o irmão pecador que não é digno, aqui ninguém é digno. A gente não vem porque a gente merece, a gente vem porque a gente precisa. A gente precisa ter parte com ele. Jesus falou assim, cara, se você não beber do sangue, não comer do pão, você não tem parte comigo. Experimenta falar com o filho assim, ó, se você não fizer isso,
Se você fizer isso, você não vai ser mais meu filho. O filho faz de tudo para não fazer aquilo, porque ele quer ser seu filho. Jesus, na verdade, não quer te tirar da mesa, ele quer te colocar a importância da mesa. Ele fala assim: se você não participar, aí eu não tenho parte contigo. Jesus, mas eu estou em pecado. Pois é, não é só você que está em pecado, tem muita gente. E aqui é a mesa da reconciliação, é a mesa da restauração. O pão simboliza em memória dele o que ele fez, o sacrifício, o corpo humilhado. O sangue simboliza a nova aliança. No sangue dele, a remissão do pecado é perdão e restauração. Ele quer te perdoar e te restaurar. A gente não abandona a mesa, a gente abandona um pecado. Amém. Pastor, mas e se eu pecar, irmão? Eu não trabalho no si, eu trabalho no que ele disse. Ele disse: examina, pois, o homem a si mesmo, coma e beba deste pão, e beba desse suco. Para quê? Para que tenha vida. Aí ele vai falar assim: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não entendendo a movimentação. Paulo não está condenando o pecado, Paulo está condenando a falta de entendimento. Eles iam para a mesa comer pão para encher a barriga, eles iam para a mesa beber vinho para ficar bêbado. Paulo não está falando assim: você que pecou não vem. O que ele está dizendo é: você que não entendeu não vem. Então talvez tenha gente aqui nessa manhã que já entendeu a ceia há muito tempo e tem muito tempo que não vem. Você deveria vir. Quem não deveria vir? Quem pensa que isso é um pedaço de pão comum. Quem pensa que isso é um suco de uva comum. Agora, se você entende, que a gente faz isso em memória dele até que ele venha. É um ambiente de lembrança e de esperança. Lembrar do que ele fez, mas trazer esperança de que ele virá remir todas as coisas. Então não saia do lugar que ele proporcionou para você. O único apóstolo que não bebeu o perdão, preste atenção nisso. Ele comeu do pão, mas não bebeu do perdão. Judas pega um pedaço de pão e vai trair. O único apóstolo que não participou da ceia foi Judas. E não foi Jesus quem tirou, foi ele que saiu. Irmão, você não é Judas. Você não é Judas para sair da mesa que ele está proporcionando. Então, em nome de Jesus, não vem aqui pegar só um pedaço de pão, não. Pega o pão, pega o suco. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz ontem. E nem quero saber. Nem sei e nem quero saber. O que é que o senhor quer, pastor? Eu quero que você venha para a mesa. Deixa ela daí. Ela quer ajudar a servir? Dá uma uva para ela. Amém. Então olha para o teu irmão e fala assim: não deixa o diabo tirar você da mesa que Jesus preparou para você. Pode dar a ceia. Pode dar a ceia. Aprendeu com quem? Com o pastor deles. O pastor fica pegando uva e as crianças. Maranata. Maranata. Vai ter que beber 1 litro hoje, hein? Sim! Maranata. Maranata. Ora vem. Maranata. Eu te amo, Eu te quero também, meu lindo, muito. Mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Yeah. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. Dá uma olhadinha para esse pão, para esse suco aí, dá uma olhadinha. Agradece a Jesus. Faz isso que a Adriele já entendeu ali. Agradece, fala: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse suco, obrigado por esse pão, Jesus. Obrigado. Agradece, dá uma olhadinha e fala assim: oh meu Deus, não merecia nada disso. Mas obrigado, eu vou atrás de tudo, tu vai correndo de mim, Betão.
Obrigado, agradece a Cristo, vai. Dá uma olhadinha para esse suco, para esse pão. É em memória dele, né, gente? Você vai começar a lembrar aí, ó, de um sangue que não merecia ser derramado, mas foi. De um corpo que não merecia ser chicoteado, mas foi. E ele fez isso de forma intencional. Por quê? Porque só assim ele poderia alcançar você. Então fala para ele, fala assim: obrigado por ter me alcançado. Obrigado por ter vindo atrás de nós, Jesus. Obrigado por não desistir quando nós desistimos. Obrigado por acreditar quando nós não mais acreditamos. Obrigado por restaurar aquilo que nós não queríamos restaurar. Obrigado por preparar uma mesa que eu não mereço. Mas eu não vou sair daqui, Jesus. Sem ter parte contigo eu não saio daqui. Nenhuma acusação, nenhum pecado, nenhuma cédula contra nós vai nos tirar do lugar de remissão, de restauração. Sim, Pai, nós te damos graça pelo pão, nós te damos graça por esse suco. Simboliza o teu corpo, simboliza o teu sangue e a tua aliança. Fazemos isso em memória de ti até que o Senhor venha. Comam todos o pão. Para te dar. Que isso? Sim. Eu reguei os meus jardins e colhi os teus perfumes para te dar. Para te dar. Eu reguei o meu. Troca esse suco com alguém aí. Para ti. Toma, Betão, toma, Betão. Betão. Para ti. Betão, vem cá trocar comigo. Eu reguei o meu jardim e colhi os teus perfumes para te dar. Te amo. Para ti, te amo. Tu some da minha vida, não. Tu és lindo, belo, Te amo, tá? Tu és doce, doce, doce. Tu és lindo, meu amor. Te amo, minha filha. Sim, sim, meu lindão. Tu és lindo, belo, belo. Tu és doce, Doce, doce. Tu és lindo, meu amor. Glória a Deus. Tu és lindo, belo, belo. Tu és doce, doce, Te amo, tá, doce. filho? Tu és lindo, meu amor. Meu noivo. Tu és lindo. Tu és doce, doce, doce. Tu és lindo, meu amor. Meu noivo. Sim, bebam todos desse suco que simboliza o sangue do Abba. Sejam perdoados. Sejam livres. Satanás não tem poder sobre você. Quebra tudo, meu batera. Sim. 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 E não há no céu Alguém além de ti, não há na terra. Alguém que eu queira mais. que a ti, Alguém que eu queira mais. que a ti. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra. Alguém que eu queira mais. Glória a Deus! Alguém que eu queira mais. É isso, Jesus! E não no céu Alguém além de ti,
não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Alguém que joga suas mãos pro alto e declare isso. Quem é feliz? Alguém